falei na primeira aula que você não pode estudar tudo para a prova do Enem. Falei para você que existem questões que você faz sem ter conhecimento através das técnicas de chute e interpretação nas questões de linguagens e humanas e chute e dedução em matemática. Na segunda aula, inclusive, eu te passei uma fórmula nota 1000 para você utilizar dentro dos seus textos. Mas isso não é o suficiente. Você precisa estudar e aprofundar a sua base no Enem, a sua base de repertório. E você precisa se organizar para isso. Você precisa de calma e concentração. E para isso, obviamente, você já sabe que a gente preparou um verdadeiro mapa para você utilizar no Enem, que é o nosso cronograma. Ele é a base de absolutamente tudo, é um verdadeiro mapa do tesouro. E esse tesouro, obviamente, é sua aprovação. E eu vou te passar tudo absolutamente pronto. E lembre-se de entrar no grupo de WhatsApp para você receber ele gratuitamente. Só clicar no link abaixo desse vídeo e vamos para a aula. Presta atenção em tudo que eu vou te falar aqui agora. Eu vou te mostrar o cronograma, vou fazer um passo a passo desse cronograma, vou te mostrar como é que você vai utilizar ele dentro dos seus estudos, mas eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você preste atenção em tudo que eu vou falar aqui nessa aula. Eu vou até falar um pouquinho mais devagar para a gente ir de maneira bem calma, para a gente poder assimilar e entender a logística desse cronograma. Eu vou exemplificar isso aqui que eu estou falando através do primeiro conteúdo que você tem para estudar, que é um conteúdo de matemática, que se chama razão e proporção. Se liga só no nosso cronograma, tá? Já deve ter visto até as fotos deles aqui em alguns vídeos que a gente postou, mas essa é a primeira semana do nosso cronograma. E a primeira matéria que você precisa estudar, se liga, é razão e proporção. Presta atenção, eu coloquei razão e proporção na segunda-feira, na parte da manhã, para você estudar, por um motivo muito importante. Razão e proporção, em primeiro lugar, é a matéria mais cobrada no Enem em matemática, e em segundo lugar, você estuda razão e proporção em apenas um dia. Apenas numa manhã, na manhã de segunda-feira, você consegue estudar e aprender razão e proporção. E sobretudo, acontece que você precisa direcionar o seu fluxo de energia. Segunda-feira de manhã, levando em consideração que você conseguiu descansar no domingo, geralmente é o período dos seus estudos que você tem mais energia. E eu peguei matemática, que geralmente é uma matéria que poucas pessoas têm segurança de estudar, que você bate o olho em matemática e fala, putz, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu não vou conseguir. Eu coloquei razão e proporção, uma matéria de matemática, para segunda-feira de manhã, justamente levando em consideração o seu fluxo de energia. Você vai chegar na segunda-feira de manhã e isso aqui você vai conseguir colocar em prática na outra semana, já para estudar razão e proporção, falando assim, putz, eu vou dar conta. Eu vou dar conta de estudar essa matéria, eu vou conseguir estudar isso aqui. Você vai conseguir matar a matéria mais importante de matemática na primeira coisa que você fizer na semana. O que eu tô fazendo aqui, basicamente, é fazer você comer o sapo no início da semana. Pega um exemplo, olha só, pega um sapo bem nojento, imagina um sapo extremamente nojento. Imagina aquele sapo verde, aquele sapo nojento, aquele sapo gosmento. Imagina se toda semana você tiver que comer um sapo. Toda semana você tem que comer um sapo. Se você não comer um sapo, sei lá, você morre, você adoece, enfim. Toda semana você tem que comer um sapo, né? E aí, você pode comer o sapo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só que você vai procrastinando ao longo da sua semana. Você concorda comigo que se você vai procrastinando, a sua saúde mental vai sendo destruída durante a semana? Porque chega lá na sexta, você fala, putz, eu preciso comer o sapo, meu Deus, só que eu vou deixar pra depois, Você não consegue fazer absolutamente nada na sexta de tão ansioso que você vai estar. Quando você olha para um cronograma e o cronograma não leva em consideração o seu fluxo de energia, não leva em consideração que na sexta-feira à noite você está muito mais cansado que numa segunda-feira de manhã, acaba que você tem uma maior taxa de ansiedade e chega na sexta-feira você está tão estressado que você não consegue estudar absolutamente nada. Então, no nosso cronograma, a gente levou em consideração essa filosofia. Coma o sapo primeiro. Mate aquilo que é mais importante, aquilo que você tem mais dificuldade. Primeiro, você vai começar por razão e proporção em matemática. Isso é só um exemplo.
A gente utilizou todas essas matérias seguindo essa logística, seguindo essa filosofia que você precisa fazer as coisas com calma, que você é um ser humano, que você precisa ter tranquilidade naquilo que você está fazendo. Você não pode fazer as coisas de maneira ansiosa, você não pode chegar para um cronograma e achar que você é um verdadeiro gênio da matemática e que você vai conseguir estudar uma matéria que você não gosta, que você tem dificuldade numa sexta-feira à noite, num sábado à noite ou no domingo na parte da manhã. Um pouquinho eu vou te falar sobre o ciclo da frustração. Confia em mim, continua na aula. Essa aqui é a melhor aula de todas. A melhor aula de todas. Você vai sair dessa aula aqui com tanta confiança, e tudo isso aqui que eu tô te falando você vai utilizar na outra semana de maneira prática, de maneira objetiva. Você vai conseguir fazer tudo isso que eu tô te falando de maneira bem rápida. Confia em mim. Uma coisa fundamental aqui do nosso cronograma é isso aqui abaixo, ó, checklist do estudo. Por que acontece, né? Essa primeira parte aqui é basicamente os tópicos essenciais que você precisa estudar. Então, por exemplo, você vai estudar Brasil Colônia lá na sexta, só que você não vai estudar o Brasil Colônia de maneira geral. Você vai estudar tráfico negreiro, você vai estudar imposição da cultura europeia, né? Que são dois subtópicos do tópico Brasil Colônia, que faz parte de história do Brasil. Segunda-feira é um tópico maior, razão e proporção. Só que dizer isso para você, que você precisa estudar razão e proporção, não pode cair só por aí. Isso não vai fazer muita diferença nos seus estudos, porque se você sentar na cadeira e começar a estudar da forma errada, você vai se frustrar novamente. Então, você precisa fazer um checklist de tudo aquilo que você está estudando. Vamos dar um foco aqui na segunda-feira. Perceba que na segunda-feira, você não vai começar razão e proporção pela videoaula. Você não vai começar razão e proporção de, como eu falei, por exemplo, pelas questões. Você vai começar lendo. Você vai começar lendo. Você vai tentar entender aquele conteúdo, mesmo que seja matemática, mesmo que seja exatas, através da leitura. Você vai ler um resumo bem fácil, bem rápido e tentar entender aquele assunto. Por exemplo, você não vai precisar se matar. Esquece essa aula. Foca no resumo. Você não vai precisar se matar, você não vai procurar resumo não. Vai estar tudo pronto aqui para você. Uma das filosofias do repertório é fazer com que você pegue aquele conteúdo de maneira prática. Fazer com que você pegue esse conteúdo de maneira objetiva. A gente vai te dar tudo absolutamente pronto. Se liga, você vai tentar entender razão e proporção através desse conteúdo. Você vai tentar entender razão e proporção através desse conteúdo, através desse resumo. Vai ler ele bem devagar, uns 10 minutinhos no máximo. Vai ler ele tudinho aqui para você tentar entender. Não estou falando que você vai aprender, não estou falando que, ou por outro lado também, não estou falando que você vai compreender o assunto através desse resumo. É só para você tentar raciocinar a partir dele. E depois que você leu o resumo, olha só, putz, Marcos, eu li ali o resumo em 10 minutinhos, não entendi muito bem, mas eu já saquei o que é razão e proporção. Já entendi o que é razão e proporção. Vamos lá, você vai pegar e fazer o seguinte, você vai olhar aqui, né, no checklist, qual que é a segunda coisa que você precisa fazer. Putz, precisa assistir uma videoaula, mas uma videoaula densa. O que a gente fez? Olha só, cara, o que a gente fez? Deixa eu te falar uma coisa antes, deixa eu te mostrar. A melhor plataforma de estudo não é Repertório Oficial, não é Descomplica, não é Estude, não é Me Salva, não é nenhuma dessas. A melhor plataforma de estudo para você se chama YouTube. As melhores aulas dos melhores conteúdos, tá tudo pronto e de maneira gratuita no YouTube. Tá tudo pronto no YouTube. Você concorda comigo? E você concorda comigo que você não estuda no YouTube porque tá tudo bagunçado, tem muita distração, então você tá vendo um vídeo aqui, aparece uma coisa do lado, você é tentado a clicar no lado e você se perde completamente naquilo que você tá fazendo e obviamente você não sabe se organizar, você não tem um cronograma igual o nosso para você se organizar. Então, uma das coisas que a gente fez, além, né, desse resumo, tá tudo pronto. Já te falar, isso tá em todas as matérias e em todas as semanas. Tudo pronto. Absolutamente tudo pronto. A gente puxou as melhores aulas do YouTube sobre aquilo que você vai aprender. Me diz aí, se tem um professor melhor que o Ferreto para te explicar razão e proporção. Me diz.
Se tem, pode ser um tão bom quão, mas para mim o Ferreto é o melhor para você aprender um conteúdo de matemática. E ele explica de maneira gratuita lá no YouTube sobre razão e proporção. Você acha que há necessidade, com um professor tão bom igual o Ferreto, de você ir para Descomplica? De você ir para Estude? Tá tudo aqui organizado, tudo aqui de maneira objetiva. Primeiramente, vai ler o resumo, depois vai assistir a videoaula. Mas beleza, você vai assistir aqui a videoaula e você vai cair direto nos exercícios. Você vai assistir a melhor aula no YouTube de razão e proporção e você vai pegar os exercícios do Enem. Óbvio que não. Aqui a gente leva em consideração, vou falar muito isso, que você não é uma máquina, que você é um ser humano. E como um ser humano, você tem dificuldade. O conhecimento, ele é produzido por você de uma maneira totalmente diferente de um conhecimento produzido por uma máquina. Aqui a gente leva em consideração a sua confiança, a sua saúde mental. Assistir uma videoaula, ler um resumo, putz, você vai ficar muito confiante. Só que você não pode ir direto para os exercícios do Enem. Existe uma coisa chamada ciclo da frustração do vestibulando. Lembra que eu te falei um pouquinho sobre isso alguns minutinhos atrás? O ciclo da frustração do vestibulando, ele acontece assim. Você assiste uma aula massa pra caramba, igual essa aula do Ferreto, lê um resumo massa pra caramba, igual esse que a gente colocou aqui, e você tem confiança e acredita que você consegue resolver qualquer questão de matemática sobre razão e proporção. Você procura uma lista aleatória ali no Google, vai tentar fazer qualquer exercício, você consegue. O Ferreto passou uma aula muito foda pra você. Você foi ali no Google, pesquisou uma lista aleatória de razão e proporção, começou a fazer. O primeiro exercício que você faz é uma questão super difícil de razão e proporção. E você batalha, mas você não consegue fazer aquela questão. Você já começa a se sentir frustrado, você já começa a se sentir para baixo, você começa a achar que aquilo não é para você, que você nunca vai conseguir aprender matemática. Você começa a se frustrar, você começa a se sentir mal. Aí você vai para uma segunda questão e você não consegue de novo. Você começa a se estressar, você fala, putz, isso aqui não é pra mim não, matemática não é pra mim. Isso aqui isso aqui não vale a pena, não faz a menor diferença. Isso que esse Marcos falou aqui na semana passada é tudo mentira. Aqui, eu tentei estudar e não deu certo pelo método dele. E aí à tarde você tenta estudar o outro conteúdo do nosso cronograma, só que você tá tão estressado, sua saúde mental foi tão prejudicada pela frustração na parte da manhã, que você não consegue entender direito aquele conteúdo, porque você não tem tranquilidade para entender aquilo. E aí você frustra toda a sua semana, porque ao invés de você ter concentração na primeira, ao invés de você ter feito com calma, ao invés de você ter feito com tranquilidade, você se frustrou, você se estressou, você acabou com a sua saúde mental e desse jeito você prejudicou toda a sua semana. Aí depois disso, obviamente, você vai desistir, porque você vai falar que aquilo não é pra você. Eu tô falando isso porque eu já tive do seu lado também. Eu já senti como você se sente. Eu detesto dica de vestibulando. Mas que eu usei isso, deu certo comigo. Então se você vai usar, vai dar certo com você. Detesto utilizar isso. Só que o ciclo da frustração acontece porque, na verdade, você estava estudando da forma totalmente errada para o Enem. Totalmente errada. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que inclusive está no checklist que você vai fazer. Putz, li aqui o resumo, Marcos, assisti a videoaula. Próxima etapa não é fazer questões do Enem. Você precisa fixar aquele conteúdo na sua mente. Você fixa, obviamente, através de questões de fixação. Questões de fixação já fala, é óbvio, né? Tá intuitivo. Elas têm por função fixar o conteúdo na sua mente. E, obviamente, a gente deixou esse aqui pronto. Putz, exercícios de fixação, Marcos. Razão e proporção. Vou fazer exercícios em bobinho. Sim, exercício bobinho. Exercício bem simples. Putz, olha aqui, ó. Numa sessão do TRE trabalhavam 32 funcionários, né? Exercício bem bobão. Exercício super fácil. Você vai fazer esses exercícios de fixação. E aqui, obviamente, eu coloquei a videoaula de resolução desses exercícios de fixação. Para que isso, mais uma vez, falando que já é óbvio, fixe na sua mente, para que isso não saia da sua mente, para que isso continue lá. Depois que você fez esses exercícios de fixação, concentre nisso que eu tô falando, ó. Você vai pegar aqui e olhar o cronograma. Putz, fiz exercícios de fixação. Você vai aqui, ó,
e vai olhar para a segunda parte da aula do Ferreto, né? Para você melhorar o seu conhecimento, para você melhorar o seu repertório sobre razão e proporção. Putz, Marcos, assisti a aula aqui do Ferreto, agora eu tô pronto. Realmente. Mas você não vai cair de cara em qualquer tipo de questão do Enem. Se você cair de cara numa questão difícil do Enem, você vai se frustrar. Você precisa fazer as questões fáceis primeiros e ir aumentando a dificuldade a partir do tempo. E obviamente a gente te deixou pronto para você. Se liga nesse sistema aqui que é muito massa para você utilizar. Como eu já fiz, deixa aqui eu refazer o teste. Olha só, tá tudo pronto para você. Enem 2017, questão fácil. Vai fazendo uma por uma, vai marcando, faz 5 questões fáceis sobre aquele assunto. Vai marcando, tal, vai marcando. Fez aqui 5 questões fáceis, né? Cronometrado, tá em 20 minutos. Viu aqui o resultado, né? Terminei e vi aqui o resultado. Putz, primeiro aqui eu errei, segundo aqui eu errei, deu tudo errado. Futuro calouro, presta atenção. A gente, além de colocar as questões de maneira objetiva num sisteminha muito massa aqui, a gente coloca a resolução uma por uma. A resolução em texto e a resolução em vídeo. Tudo pronto para você. Você vai ter tudo absolutamente pronto. Terminou de fazer os exercícios, vai assistir a resolução dele. Porque nesses exercícios eles falam exatamente qual que foi o raciocínio empregado. Por fim, Marcos, terminei os exercícios, assisti a resolução desses exercícios, fiz tudo, cara. Aí você vai dar uma pausa, né? Olha só o cronograma, né? Fez os exercícios, fácil, vai dar uma pausa, para uns 10, 15, 20 minutinhos para você descansar, para você não, sabe, se estressar, vai dar, tipo, vai beber um café, comer alguma coisa, beber uma água, vai descansar. Depois, você vai fazer um resumo geral de tudo aquilo que você aprendeu. Você vai anotar o que você aprendeu, anotar de maneira objetiva, vai fazer isso em flashcard, tá? Eu vou te ensinar como fazer flashcard ainda, né? Flashcard é quando você coloca, né, uma pergunta na resposta e você vira assim, né? É uma das melhores formas de você revisar. Você vai fazer isso através de mapa mental, para você saber entender aquele conteúdo, para quando você for revisar, e no nosso cronograma aqui a gente coloca que você precisa revisar tudo certinho, a gente inclusive faz um checklist aqui de revisão, tá tudo pronto. Vou te falar sobre a técnica Feynman, vou te falar sobre os flashcards, vou te falar como é que você faz uma leitura de aprofundamento. Vou te falar tudo isso, tudo. São as melhores técnicas de revisão. Você vai fazer um resumo de tudo isso, cara, depois de você fazer um resumo, você vai se desafiar. Você lembra que você só fez 5 questões fáceis? Dessa vez você vai fazer 10 questões. Você vai tentar fazer as difíceis. Putz, Marcos, fiz as 10 questões aqui, ó. Terminei de fazer as questões de razão e proporção. Se desafia novamente. Tente, se você tiver tempo, obviamente, na parte da sua manhã. Faz mais 10 questões até um momento que você fala, putz, travei nessa questão aqui. Travou numa questão, não sabe como fazer ela, é o sinal do seu dia falando assim, para, chega, daqui a uma semana você volta nisso. Calma, descansa. É o momento certo de você parar, descansar. Além disso, a gente separou aqui pra você, olha que massa, velho. A gente separou uma planilha de acertos. Essa planilha de acertos, deixa eu fazer o download aqui dela, é basicamente tudo aquilo que você precisa fazer. Tudo aquilo que você precisa fazer, todas as questões que você vai fazendo, você vai colocar nessa planilha de acertos. Você vai chegar aqui nessa planilha de acertos e, putz, Marcos, tô fazendo aqui uma questão de matemática, razão e proporção. Você vai colocar aqui, ó, desse lado aqui, ó, o número de questões que você fez, a quantidade que é acertos que você teve. Do outro, ele vai falar a taxa de acerto. Para você revisar esse conteúdo, você vai fazer o seguinte. Outra forma de revisão que a gente colocou no nosso cronograma através, né, das semanas é uma revisão das questões. Você vai pegar aqui e filtrar aqueles tópicos que você teve menor taxa de acerto. E aí aquelas que você teve menor taxa de acerto, você vai tirar um dia do seu mês para você revisar e entender o porquê que você está errando aquelas questões. E isso você não vai fazer apenas com exatas. Isso você vai fazer com tudo. Isso você vai fazer com ciências humanas, isso você vai fazer com linguagens, isso você vai fazer com natureza. A gente colocou, olha só, cara, que top. A gente colocou cada tema de redação que você vai fazer. E além disso, a gente colocou aqui a fórmula de um curso nosso que se chama 915. Esse curso 915, a gente te ensina basicamente como que você alcança mais de 900 pontos em 15 dias pro Enem. A gente te dá um
passo a passo de tudo que você precisa fazer para alcançar 900 pontos no Enem em 15 dias. Tá um passo a passo, todas as etapas e, sobretudo, eu não vou te mostrar aqui completa, a gente te coloca uma fórmula de redação nota 1000, utilizando a Constituição Federal, utilizando o Zygmunt-Bauman, para você colocar dentro do seu texto. E no final da semana, você vai fazer um simuladinho. Tá tudo absolutamente pronto aqui no nosso cronograma. Tudo pronto para você, tudo detalhado, tudo detalhado. Todas as matérias, todas as questões que você precisa fazer. Na parte de humanas, tem, por exemplo, aqui na parte de humanas e linguagens, as palavras-chave daquele conteúdo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a linguagem. A linguagem tá muito massa. Vamos pegar funções da linguagens, né? A gente pegou a melhor aula de funções da linguagem com a gramática Zica. Melhor aula de linguagens que existe na internet. Tudo, os conceitos chaves, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, bonitinho. A hora que você fizer as questões vão cobrar justamente esses conceitos chaves que você colocou. Tá tudo absolutamente pronto, super, hiper, mega detalhado para você. Outra coisa muito importante que você precisa se ligar aqui no 1 ano em 60 dias é saber como revisar para a prova do Enem. Porque presta atenção, olha só para o cronograma. Tá vendo que na segunda-feira de manhã, obviamente eu já te falei isso, que você vai estudar razão e proporção na parte da manhã na segunda-feira. Contudo, você vai voltar em razão e proporção só na outra semana. Você vai dar uma pausa de uma semana. Na semana 2 já tá aqui, por exemplo. Revisão, razão e proporção, revisão, porcentagem. E essa forma de revisão eu não tirei da minha cabeça, a gente não tirou de diquinha de pré-vestibulando, a gente não fez isso. A gente tirou essa forma de revisão da cientista Barbara Oakley, que é uma professora de neuroeducação na Auckland University, que ela escreveu o livro Aprendendo Como Aprender. Ela fala nesse livro que o aprendizado nada mais é do que a construção de neurônios dentro da sua cabeça. E esses neurônios são criados a partir do momento que você assimila o conteúdo, mas eles são fortificados através do sono. Então, por exemplo, você acabou de ver aquele conteúdo, seus neurônios são criados. Só que esses neurônios eles vão ficar fortes a partir do momento que você deita e dorme. Por exemplo, você já deve ter pegado uma lista aleatória de exercícios de matemática para fazer, né? E aí você estava ali fazendo umas 10, 15 questões e de repente você travou do nada numa questão. E aí você falou, putz, velho, não consigo fazer aquela questão. Você ficou 1 hora tentando fazer aquela questão e você não conseguia fazer. E aí você decidiu descansar, você decidiu dormir. E no outro dia, quando você estava descansado, quando você estava tranquilo, depois de uma noite boa de sono, você pegou novamente aquele exercício e você conseguiu fazer ele. Você falou assim, putz, é só isso que eu precisava fazer? Era esse o raciocínio aqui dessa questão? Isso acontece justamente por isso, porque você cria os neurônios quando você aprende aquele conteúdo, mas você fortifica os neurônios quando você dorme, quando você descansa. É nesse sentido que a gente faz esse espaçamento de todo o conteúdo do cronograma 1 ano em 60 dias. A gente deixa esse espaço justamente para ter tempo de você fortificar o conhecimento que você acabou de adquirir. Outra coisa fundamental aqui no nosso cronograma que você deve ter notado, que a gente coloca apenas 2 matérias por dia para você estudar. Por exemplo, na segunda-feira você vai estudar matemática e química, na terça-feira você vai estudar física e geografia, na quarta-feira biologia e linguagens. Isso acontece porque, igual eu te falei na primeira aula, a intenção aqui do 1 ano em 60 dias não é fazer com que você estude tudo para a prova do Enem. A gente separou aqui, em primeiro lugar, aqueles conteúdos que mais caem na prova e, sobretudo, aqueles conteúdos que você aprende em um único dia. Então, por exemplo, em matemática você vai estudar razão e proporção, média simples e ponderada, que caiu 35 questões entre 2011 a 2020, porcentagem, que caiu 88 questões de 2011 a 2020, função com foco em análise de gráfico, que só análise de gráfico caíram 36 questões, área de figuras planas, que caíram 46 questões, volume de prismas e cilindros, que são 72 questões de 2011 a 2020, regra de 3 e matemática financeira. Esses conteúdos você estuda apenas em um dia. Você estuda com estratégia, você consegue entender exatamente o que a gente quer te falar através dessas aulas. E o nosso cronograma
foi todo criado através dessa lógica. Continua na aula, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você tiver com sono agora, passa uma água na cara, faz alguma coisa, toma um café, porque isso que eu vou te falar agora é a coisa mais importante até o momento. Presta muita atenção no que eu vou falar. Eu sei que você está cansado, porque a gente já teve mais de 20 minutos de aula, mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Foca nisso. Primeiro, todo esse checklist, todas essas matérias que a gente colocou aqui para você estudar são feitas a partir da lógica de ordem das questões do Enem. A gente não colocou aqui qualquer tipo de conteúdo para você estudar, mas sim aqueles conteúdos que têm maior frequência. Eu dei o exemplo aqui de matemática, mas a gente fez isso com tudo. A gente fez isso com física, a gente fez isso com geografia, a gente fez isso com linguagens, a gente fez isso com humanas. Perceba, por exemplo, que lá na sexta-feira você vai estudar Brasil e Colônia, mas não é qualquer conteúdo de Brasil e Colônia. É tráfico negreiro e imposição da cultura europeia. E outra coisa fundamental aqui no nosso cronograma é a ordem de dificuldade. Porque no começo da semana a gente colocou aquilo que geralmente você tem maior dificuldade, aquilo que você geralmente se estressa mais. Então a gente colocou aqui matemática no começo da semana, física na terça-feira, e quando chega lá na quinta, lá na sexta-feira, você estuda linguagens, que é mais de boa para você entender, você estuda humanas, que é super de boa para você compreender e fazer as questões do Enem, você estuda humanas, que é super de boa para você entender, que é super de boa para você compreender, que através da leitura você já consegue fazer as questões do Enem. Então a gente levou em consideração essa ordem de dificuldade das matérias aqui da prova do Enem. Outra questão fundamental é a nossa fórmula que eu já te mostrei, a nossa fórmula do 915, que você vai alcançar mais de 900 pontos no Enem estudando 15 dias para redação. E a gente deixou todos os temas, olha aqui pro ladinho, todos os temas prontos. Os temas estão todos prontos, inclusive aqui na parte dos temas de redação eu vou explicar o tema para você e a gente já deixa a redação pronta já para você. Então, por exemplo, além de você poder enviar aqui na nossa plataforma de correção, porque a gente tem uma plataforma de correção de redação em que você vai enviar a sua redação e você vai receber a correção por aqui mesmo, a gente ainda deixa a redação aqui pronta para você poder se inspirar e, porventura, se vier uma correção que a sua nota está muito baixa, você perceber como é que era a redação acima de 900 pontos sobre aquele tema que a gente colocou para você escrever. No sábado não tem para onde correr. Além de você precisar fazer a redação, você vai precisar fazer o simulado. O simulado a gente vai deixar aqui pronto também na nossa plataforma, tá? Vai estar tudo pronto para você. Outra coisa fundamental são os nossos resumos. Todos os nossos resumos estão com as palavras fundamentais que você precisa entender e compreender para você fazer as questões do Enem. Então, por exemplo, você vai estudar democracia na Grécia, a gente já deixou tudo pronto aqui para você. A gente colocou as palavras fundamentais que são cobradas na prova do Enem. Você vai estudar sistema colonial, a gente já deixou tudo pronto. A gente fez um resumo absolutamente tudo pronto de tudo aquilo que é mais cobrado na prova. Então você não vai precisar se matar estudando e lendo coisa desnecessária que não vai cair na prova do Enem. Além disso, os exercícios estão todos com resolução. Eu te mostrei aqui os exercícios de matemática, mas todos os exercícios estão com resolução. Os exercícios de linguagens, os exercícios, por exemplo, de humanas, tá tudo com resolução. Olha só, tudo resolvido, tudo bonitinho para você. Tá tudo pronto para você. E o melhor que eu tenho que te falar aqui nesse momento é que, além de todo esse conteúdo, além do envio e recebimento de redação, além da parte das questões, além de todos os resumos feitos para você, além do cronograma pronto, levando em consideração todas as suas dificuldades, eu vou ser seu mentor nesse período. Eu vou fazer videoconferências com você nesse período, mostrando a resolução das questões, mostrando, por exemplo, como você faz uma leitura de aprofundamento, te falando, por exemplo, sobre as técnicas de memorização como Palácio da Mente, como Patinho de Borracha, técnicas de revisão como a técnica Feynman, que eu falei aqui para você. Vou te mostrar como que você faz leitura dinâmica nas questões do Enem, de modo que você não perde tempo resolvendo essas questões. Eu vou pegar praticamente na sua mão e levar você para aprovação.
Eu vou ser seu mentor nesse período. Você vai ter videoconferência comigo, você vai ter videoconferência com os corretores de redação, você vai ter a melhor estratégia da sua vida. E eu repito isso de novo para você. Tá tudo absolutamente pronto. Tudo absolutamente pronto. As aulas estão prontas, os resumos estão prontos, as questões estão prontas, o cronograma está pronto, o envio de recebimento de redação está pronto. A única coisa que você vai precisar fazer é justamente sentar na cadeira e começar a estudar e começar a consumir o nosso conteúdo. Essa é a única coisa que você precisa fazer. E continua, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Continua na aula, não sai da aula, presta atenção. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo pra gente, tem um custo de tempo. Tudo isso é caro pra gente fazer. Só que a gente vai te dar isso com um valor muito acessível, com uma oferta exclusiva na semana que vem. Eu vou te passar a primeira semana do nosso cronograma de maneira gratuita. Contudo, o restante tem um valor, tem um custo, tem um preço pra gente. É caro pra gente fazer tudo isso. Mas a gente vai te passar por um valor super exclusivo. E esse valor super exclusivo vai ser apenas para quem está nos nossos grupos de WhatsApp. E sobretudo, essa é a última oportunidade para você entrar no Ano em 60 Dias. Nunca mais a gente vai fazer isso aqui novamente. Nunca mais a gente vai fazer um Ano em 60 Dias. Esse ano, se você não estudou, você não tem mais outra oportunidade. Você não vai precisar de Descomplica, você não vai precisar de estúdio, você só vai precisar da gente aqui para você realmente ser aprovado no curso que você quer. Entra nos nossos grupos de WhatsApp agora, nesse momento, clica no link que está abaixo desse vídeo e eu te espero nas videoconferências se você resolver ser aprovado, se você resolver ser vitorioso e principalmente futuro calor. Até a próxima.